Olá, você quer saber mais sobre os direitos da pessoa idosa? Então assiste esse vídeo até o final. Você é idoso? Segundo o Estatuto do Idoso, se você tem 60 anos ou mais, você é considerado idoso no Brasil. Agora vem conhecer mais sobre os seus direitos. Os direitos da pessoa idosa estão reunidos no Estatuto do Idoso, que foi criado em 2003, após quase uma década de tramitação no Congresso Nacional. O Estatuto, que regula os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, reúne 118 artigos. Em linhas gerais, ele estabelece a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público em assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. O Estatuto busca, assim, a persecução de princípios e direitos fundamentais à vida humana. Entre eles, visa principalmente a garantia da dignidade humana, princípio consubstanciado na Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso 3º. Agora que você já consegue reconhecer os direitos dos idosos, vamos conhecer mais sobre o Estatuto do Idoso? Para isso, temos que identificar os 4 tópicos nele abordados: os direitos fundamentais, os direitos de prioridade, os crimes contra os idosos e os outros direitos. Sobre os direitos fundamentais, o artigo 2º diz que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. A legislação ainda institui o dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público de assegurar tais direitos ao idoso. Dessa maneira, torna-se uma prioridade social. Já os direitos de prioridade asseguram atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Por exemplo, a priorização do atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. A garantia de acesso à rede de serviços de saúde, como o SUS, por exemplo, e de assistência social locais. E a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Quanto aos crimes contra os idosos, dados de 2017 mostram que os principais responsáveis pela violação dos direitos dessa população são os filhos e os netos. Entre esses crimes, é possível citar alguns exemplos, como abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado, o qual é descrito no artigo 98 e tem como pena detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o ao trabalho excessivo ou inadequado, descrito no artigo 99 e com pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Outro exemplo é o artigo 102, que descreve como crime apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade, e tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.
Entretanto, existem outros tipos de direitos dos idosos, como, por exemplo, a pensão alimentícia, o qual afirma que o dever de pagar alimentos não é exclusivo dos pais. A obrigatoriedade de o filho pagar pensão para seu ascendente também é prevista legalmente. De acordo com o artigo 12 do Estatuto do Idoso, aqueles que não tiverem condições de se sustentar têm direito a receber pensão e a escolher de qual dos filhos vai receber. O não pagamento pode resultar na prisão do inadimplente. O Código Civil e a Constituição apoiam essa medida. Outro direito previsto pelo Estatuto do Idoso é o acesso a medicamentos gratuitos. O artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação de sua saúde. Para ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede própria quanto nas farmácias privadas conveniadas ao programa, segundo o Ministério da Saúde, é preciso apresentar apenas um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade. Sobre a meia entrada, o Estatuto estabelece que maiores de 60 anos de idade têm pelo menos 50% de desconto no pagamento de atividades culturais, de lazer, artísticas e esportivas. Quanto ao direito ao casamento e à separação de bens, quem optar por casar após os 70 anos de idade deve aderir à separação obrigatória de bens, conforme prevê o Código Civil. Esse tipo de regime de bens exige que os cônjuges façam um pacto pré-nupcial em cartório, estabelecendo que os bens de ambos são incomunicáveis, ou seja, mesmo após o casamento, continuam pertencendo apenas a quem já pertenciam antes da união. Para finalizar, aqui a gente tem uma lista dos órgãos de defesa ao idoso. Disque 100, Disque Direitos Humanos. Através deste telefone, você poderá registrar uma denúncia de desrespeito à sua pessoa. Centros de Referência de Assistência Social. Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Delegacia dos Idosos. Promotoria dos Idosos. Conselho Municipal do Idoso. Conselho Estadual do Idoso. Conselho Nacional do Idoso. PROCON. Juizado de Relações de Consumo e Banco Central. Denuncie em caso de violência contra o idoso. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo, dá um like, manda para todos os seus amigos, se inscreve no nosso canal e segue a gente no Instagram. O @ é Terceira Idade Saúde. Até a próxima!